E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Jorge. Bom, pessoal, vamos dar sequência aí ao estudo, né, de um conteúdo essencial que nós estamos tratando, que é a estrutura da matéria. Vamos lá, então? Bom, pessoal, nós já vimos que o átomo ele é composto por um núcleo que tem prótons, que tem carga positiva, e por nêutrons, que não tem carga. Ao redor do núcleo, nós temos a eletrosfera, que suporta os elétrons, e os elétrons têm carga negativa. Vimos também que o elemento químico ele é representado por uma letra Z, que é o quê? O número atômico. Gente, esse número atômico nós conversamos, que é a identidade do átomo. E ele é igual à quantidade de prótons. Bem, vimos também que nós temos aqui a letra A. O que é essa letra A? É o número de massa. E o número de massa nada mais é que a quantidade de prótons mais nêutrons que nós temos aonde? No núcleo do átomo. Ok? Bom, o que falta para a gente agora? Determinar nêutrons, que nada mais é do que, lembra que nós falamos? O superior, o A menos o Z, o superior menos o inferior, ou seja, número de massa menos prótons. Podemos utilizar também, pessoal, o número de massa menos quem? Número atômico. Com isso, nós conhecemos aqui algumas nomenclaturas, né, da estrutura do átomo. Bem, uma outra coisa. Nós vimos também que o átomo é composto por 7 camadas. A camada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, o átomo pode ser composto por até 7 camadas. O que acontece? Nós temos a camada K, L, M, N, O, P e a camada Q. Gente, eu não me preocupei muito aqui com a camada 7, por quê? Com os átomos que têm 7 camadas, porque normalmente não são cobrados em prova não, ok? Bem, então o que acontece? Nós vimos também assim, que na camada 1, nós podemos ter no máximo dois elétrons, um ou dois. Na camada L, nós podemos ter quantos? 8. Na camada M, 18, 32, 32, 18 e 8. Só um cuidado, pessoal, que vocês vão encontrar uns livros mais antigos que aqui no máximo 2, mas atualmente 8 elétrons para quem tem 7 camadas, na última camada até 8 elétrons. O mais importante é vocês observarem que os alcalinos, inclusive, gente, isso aqui é uma nomenclatura antiga. Esqueçam esse A aqui, que isso aqui é uma nomenclatura antiga. Ok? E o que acontece? Então, nós temos uma camada, as famílias 1, 2, 13, que são as mais importantes para nós estudarmos agora, 14, 15, 16, 17 e 18. Bom, o mais importante é que os alcalinos, o hidrogênio, nós vimos o hidrogênio, eles têm uma camada. Quantos elétrons tem nessa única camada? Um elétron. Já o hélio, ele também tem uma camada. Quantos elétrons ele tem na primeira camada? 2 elétrons. Olha, a primeira camada do hélio está completa. A partir daí só vem todos os átomos que têm duas camadas. Então, quais átomos têm uma camada? O hidrogênio e o hélio. O hélio ele está estável na primeira camada, porque a primeira camada está completa. Bom, seguindo aqui, ó, toda essa família aqui, ó, tem duas camadas. Todas têm duas camadas. Qual a diferença entre eles? Aqui nos alcalinos, eles têm um elétron de uma camada, os alcalinos terrosos, dois, e assim sucessivamente. Bem, então o que os alcalinos têm em comum? Eles têm que, na última camada, eles têm um elétron na camada de valência. Com isso, gente, eles têm uma tendência a perder esses elétrons. Os alcalinos terrosos, eles têm dois elétrons na última camada. E a tendência é eles perderem. Se eles perdem, eles formam cátions, ok? Perderem esses dois elétrons, no caso dos alcalinos terrosos. Na família do boro, eles têm três elétrons na última camada. Então a tendência é eles perderem. Esses aqui são os metais. Bem, aí nós vamos agora para a família 15. Essa família aqui, o que eles têm em comum? Eles têm 5 elétrons na última camada. Então, quantos elétrons faltam para eles completarem? Faltam 3 elétrons. Se faltam 3, eles vão receber. Olha, eles vão formar o quê? Íons. Na verdade, os ânions, que são os íons negativos.
na família dos calcogênios, eles têm 2 elétrons na última camada, falta 2 para completar, vão receber 2. E os halogênios têm 1 elétron na última camada, então a tendência é eles, esse aqui, ó, a tendência é eles têm 7 elétrons na última camada, a tendência é receber 1 elétron. Todos esses aqui, ó, são ametais. São formadores de ânions. Isso é bom vocês lembrarem. Bem, continuando. Para facilitar para a gente, eu fiz um resumo aqui disso que nós falamos. Olha, então, todos os átomos, pessoal, eles buscam se combinar, ter 8 elétrons na última camada. Por quê? Porque nessa condição eles gastam menos energia. E a natureza, ela faz um esforço para gastar menos energia. Então, vejam bem, o átomo, ele procura ter 8 elétrons na última camada. Se não tem, ele procura completar. Se está completo, tranquilo. Aí a reação se torna muito difícil. Exemplo, os gases nobres. Eles dificilmente reagem. Por quê? Porque estão estáveis na última camada. Bem, olha, os átomos buscam estabilidade. Por isso, eles procuram ter 8 elétrons na última camada. Nós vimos aqui que é a regra do octeto. Na última camada ou camada de valência. Você está falando. Última camada ou camada de valência é a mesma coisa. Então, as famílias, os alcalinos. Por que aqui é um positivo? Porque eles perdem um elétron da última camada. Os alcalinos terrosos. Por que mais 2? Porque a tendência é eles perderem esses 2 elétrons da última camada. A família do boro, a tendência é perder 3 elétrons. Já nas famílias do nitrogênio, por que esse menos 3 aqui? Porque a tendência é eles receberem 3 elétrons na última camada, já que eles têm 5. Olha, os calcogênios, eles têm 6 elétrons na última camada. A tendência é receber 2. Os halogênios têm 8 elétrons na última camada, a tendência é receber 1. Detalhe, esses aqui são os metais, formadores de cátions. E os ametais? São os formadores de ânions. Tudo bem? Bom, gente, na natureza, os elementos químicos eles buscam se combinar para adquirir essa estabilidade. Então, eles podem formar substâncias simples, substância pura simples, que são exemplos aqui, pessoal. Quando vocês têm, é formado por apenas um tipo de elemento sob a forma de íons iguais. Exemplo, H2. Só o hidrogênio, quando junta 2 hidrogênios, eu tenho o gás hidrogênio. O nitrogênio, quando eu tenho 2 nitrogênios, eu formo o gás nitrogênio, mas eu preciso de um elemento só. Então, essas substâncias são substâncias simples. Por que pura, pessoal? Porque quando eu falo substância pura, eu só tenho nitrogênio, não tenho mais nada com esse composto. Ele é puro, então, ok? Bom, nós podemos ter aqui os monoatômicos. O que são os monoatômicos? São os gases nobres, o hélio, o argônio, o xenônio. Por que eles são monoatômicos? Porque, na verdade, com um elemento só, eu já tenho um elemento, ok? Ou o composto, né? Ele não reage com ninguém, ok? Mas usualmente eu não coloco esse 1 aqui não. Então, ele é monoatômico. Bem assim, ele é monoatômico. Diatômico, quando ele tem esse número 2 aqui, precisa de 2 moléculas para formar uma substância simples. Exemplo típico, nós estamos mostrando aqui o oxigênio, o H2, tudo bem? Substâncias simples, diatômicas. Triatômicas, precisa de 3 elementos. Bom, substância pura composta. Pode ser formada por mais de um tipo de elemento, sob a forma de íons diferentes. Não existe limite para o número de átomos que formam uma substância composta. Exemplos, CO2. Olha aqui, CO2. Por que é composto? Porque eu preciso do oxigênio e do carbono para formar o NaCl. Eu preciso do sódio e preciso do cloro. Então, ele é composto, precisa de 2 elementos. Para água, eu preciso do hidrogênio e oxigênio. Uma coisa só. Quando eu falo água pura, eu só tenho H2O. Não tenho mais nada. Mas tem outros componentes. Aí já não é uma substância pura. Ok? É um composto. É uma água contaminada, mas não é água pura. Água pura só tem hidrogênio e oxigênio. Bom, assim como nas substâncias puras, nas compostas também há a possibilidade de 2 elementos formarem, dependendo da proporção entre eles, substâncias diferentes.
Nesse caso, nós chamamos de alotropia. Então, o que é alotropia? Alotropia é o seguinte, ó. Se eu pegar hidrogênio e oxigênio, eu formo água, H2O. Isso aqui é água. Mas eu posso também formar água oxigenada. Outro exemplo, eu tenho CO e CO2. Gente, são coisas distintas, são substâncias distintas. Aqui é o monóxido de carbono, aqui é o dióxido de carbono. Nós falamos mais nesse aqui, né, que é o gás carbônico. Mas esses dois são substâncias distintas. Como nós chamamos isso? De alotropia, que é quando nós temos a combinação entre dois compostos em proporções diferentes, formando compostos diferentes. Ok? Bom, vamos lá. Tem uma coisa só para vocês gravarem. Atomicidade. Quando vocês ouvirem falar em atomicidade, o que acontece? Refere-se ao número de átomos que formam a substância, a molécula ou elemento. Por exemplo, gás hélio vai combinar com alguém? Não. Então, teria um aqui. Por que eu não vou colocar? Porque não é usual. O neônio, idem. O certo seria colocar aqui. Mas qual a atomicidade dele? É 1. Só que eu não preciso colocar quando for 1. Atomicidade 2. De substância simples. O2, H2, atomicidade 2. Já o 2 eu preciso colocar. O ozônio, O3, olha aqui. Atomicidade 3, P4, atomicidade 4. Bom, e nas substâncias compostas? Gente, olha, o CO, atomicidade 2, por quê? Eu tenho um aqui. Quantos compostos eu preciso, quantos elementos eu preciso para formar esse composto? Eu preciso de 2, 1, 2. Já o H2, olha lá, atomicidade 2. H2O, substância composta. Gente, olha lá, eu preciso de, melhor, atomicidade 3. Eu preciso de 1 oxigênio e 2 hidrogênio. Então, a atomicidade é 3. No caso aqui, da amônia, do cloreto de bário. Gente, o que acontece? Aqui a atomicidade é 4. Exemplo, cloreto de bário. Eu preciso de quanto? Olha, por que a atomicidade é 4? Eu preciso de 3 cloros e 1 boro, ok? Eu teria então a atomicidade de 4. Isso é atomicidade. Pessoal, seguinte, vamos exercitar um pouco aqui para nós agora sabermos diferenciar. O que é a substância simples, formada por mesmo elemento químico, como nós vimos lá, o hidrogênio, o gás oxigênio, e substâncias compostas, que eu preciso de pelo menos 2 elementos para formar a substância composta. Olha o exercício. Em qual das substâncias abaixo estão representados um elemento, uma substância simples e uma substância composta, respectivamente? Eu marquei aqui, E como elemento, SS, substância simples, e SC, substância composta. Bom, vamos lá. Se eu uno 2 hidrogênios para ter o gás hidrogênio, só hidrogênio, então a substância é simples. Mesma coisa, gás cloro. Eu preciso de 2 cloro, mesmo elemento formando uma substância simples. Oxigênio, mesma coisa. Aqui o gás hidrogênio nós já vimos. Gente, o neônio, o que ele é? Um elemento. Gás neônio, ele é estável, ok? A água, o que é água? Eu preciso de oxigênio e hidrogênio, 2 elementos, substância composta. Aqui nós já vimos que é substância simples, o H2, ácido iodídrico. Gente, o que acontece? Eu preciso do hidrogênio e do iodo, então ele é uma substância composta. Gás hélio, ele é um elemento. Água, nós já vimos que é substância composta. O O2, substância simples. O H2, substância simples. Bom, o cloro, nesse caso, ele é um elemento. O N2, só nitrogênio formando um composto, substância simples. E o ácido iodídrico, uma substância composta. Mas ele quer na sequência. Primeiro, ele quer um elemento. Qual que eu tenho elemento inicialmente? Opa, eu só tenho esse aqui. Eu já teria matado por aqui, essa questão aqui. Mas ele quer saber também uma substância simples. Olha, o N2, substância simples. E ele quer saber uma substância composta, ácido iodídrico. Tudo bem? Seguindo. Olha como caiu um exercício aqui na ITEC no meio desse ano aqui, 2020. Ele faz o seguinte questionamento, né? No estudo de substâncias puras e misturas, então já está falando que tem substâncias puras e misturas, ok? Apresentou 2 sistemas e a seus alunos conforme apresentado abaixo, ok? Ela solicitou que analisassem e fizessem 2 afirmações sobre cada sistema. Nas alternativas, encontram-se algumas das afirmações feitas pelos alunos. Analise e assinale a alternativa que representa apenas a afirmação correta sobre
um dos sistemas apresentados. Gente, primeiro, tá vendo? Aqui está na forma de figura. Olha, eu tenho aqui, olha, duas partículas iguais unidas. O que é se eu tenho duas substâncias iguais unidas? É uma substância simples. Mesma coisa. E esse é igual a esse, que esse é igual a esse. Então eu tenho três substâncias simples. Mas eu tenho aqui, olha, um átomo diferente. Mas um átomo diferente desse inicial. Mas eles são iguais se unindo. Se são iguaizinhos, também são substâncias simples. Concordam? Só que aqui eu tenho dois tipos de substâncias simples. Então aqui eu tenho o quê? Uma mistura. Tudo bem? Gente, quantos componentes nós temos aqui? Quantos componentes nós temos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então nós temos 10 componentes. Vou marcar comp aqui só para vocês verem que é componentes. E quantas substâncias? Olha, eu tenho essa substância, são três iguais, mas nós temos essas e essas. Então nós temos quantas? Duas substâncias. Já no sistema 2, olha, eu tenho esse composto aqui, ó, que é igualzinho a esse. Então, esse sistema, ele é puro. Quantos componentes nós temos nele? Quantos componentes? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu tenho 6, ou melhor, nós temos 6 componentes. Quantas substâncias nós temos? Uma substância. Isso que nós temos que analisar. Gente, vamos de baixo para cima. Afirmativa aí. No sistema 2, temos dois componentes. Não, gente, nós temos apenas um componente. Opa, nós temos 6 componentes. Então, nós temos 6 componentes. Então, essa questão está errada. O sistema 2 é uma mistura. Não, ele é um sistema puro. Então, não é mistura. Isso aqui também está errado. No sistema 1, temos 5 componentes. Não, nós temos 10 componentes. Então, também está errado. O sistema 1 é uma substância pura. Não, gente, nós temos aqui dois componentes. Nós temos duas substâncias. Então, ele não é uma substância pura, ele é uma mistura. Essa questão está errada. O sistema 1 temos quantas substâncias simples? Duas substâncias. Olha, dois tipos de substâncias simples. Então, a resposta correta é esta aqui. Questão da ITEC. Vamos lá. Uma outra questão da ITEC de anos anteriores. Gente, ele fala o seguinte, ó. Na fotossíntese realizada pelos seres fotossintetizantes, com exceção das bactérias, o gás carbônico, CO2, e a água, H2O, ele está falando então, ó, o gás carbônico e a água, são usadas na síntese de carboidratos. Carboidrato, esse aqui, que geralmente é glicose. Então, nós temos a glicose. Nesse processo, a formação de oxigênio, O2, formação de oxigênio, que é liberado para o meio. A equação mostra que o gás carbônico e a água são convertidos em glicose. O gás carbônico e a água são convertidos em glicose, havendo liberação de oxigênio. A equação química descrita no texto apresenta exatamente. Ó, então, ele deu esses compostos aqui. Ok? Ele quer saber o seguinte, quantas substâncias puras e quantas compostas nós temos. Então, vamos lá. Gente, primeiro, eu tenho aqui, ó. Então, eu tenho quem? Nós temos, né? O CO2. Aqui, água. Aqui, nós temos a glicose, que é o C6. H12O6, aqui é a glicose. E nós temos também o O2. Pessoal, nós temos, professores, podem me questionar, mas nós temos água aqui, nós já marcamos água aqui. Ele quer saber quantas substâncias nós temos. Então vamos lá. Gente, isso aqui é substância simples ou composta? Dois elementos é substância composta. Oxigênio e H2. Substância composta. Oxigênio e hidrogênio, né? Oxigênio, hidrogênio e carbono. Substância composta. Então nós temos 3 substâncias compostas. E o O2 só tem oxigênio formando uma substância, então nós temos quem? Uma substância simples. Apenas quanto? Apenas uma. Vamos lá então agora analisar as questões. Então ele está perguntando o que nós temos. Nós temos aqui uma substância composta. Uma substância composta? Não, nós temos 3. Duas substâncias simples? Duas? Não, nós temos uma. Questão errada, questão errada.
3 substâncias compostas? De fato, nós temos 3. Então, a questão que nós teríamos que marcar é essa, que nós temos que marcar. 4 substâncias simples? Não, nós temos uma substância simples. 5 substâncias compostas? Não, nós temos 3. Então, a questão correta seria a letra C. Aproveitando o gancho dessa questão, pessoal, é o seguinte, ó, ele faz o seguinte questionamento. No processo descrito, a fonte de energia usada pelas plantas é a energia... Gente, é hidrelétrica? Não. Hidrelétrica? A elétrica? A nuclear? A eólica? Não. A questão a responder, energia solar. Uma outra coisa, gente. Os elementos buscam se combinar. Existem algumas formas de combinação. Nós vamos tratar aqui de 3, que é o que vocês precisam para o 9º ano. Então vamos lá. Os átomos eles buscam se combinar, buscam se reagir de tal forma de criar estabilidade. Ou seja, eles querem, pela regra do octeto, obter 8 elétrons na camada de valência. O que acontece então? Nós temos a ligação iônica, a covalente e a metálica. As mais importantes para vocês agora conhecerem é a iônica e a covalente. A metálica eu vou estar citando, ok? Mas as mais importantes, iônica e covalente. Interligação iônica ocorre entre íons positivos, os cátions. Gente, isso aqui são metais, são os metais. E os negativos, os ânions, são os ametais. Então, é um tipo de ligação que ocorre entre cátions e ânions. Essa ligação é única em que ocorre a transferência de elétrons e ela é definitiva. Então, o que acontece? Você tem cátions e ânions. Um deles está cedendo elétron, no caso, sempre os cátions, e um deles está recebendo elétron, no caso, os ânions. Então, sempre assim, um cede, um recebe. É isso que precisa gravar. Isso é a ligação iônica. Íons são átomos em desequilíbrio elétrico e apresentam carga positiva ou negativa. Esse tipo de ligação geralmente ocorre entre átomos ou agrupamento de átomos que tem tendência a ceder elétrons. Se eles cedem elétrico, eles formam os cátions. E agrupamento de átomos que também tem a tendência de receber. Se recebe elétrons, fica com carga negativa, são formadores de ânions. No caso aqui, quem cede são formadores de cátions. O que acontece, gente? Eu estava afirmando, né, para vocês que é bom saber o que tem na última camada, porque vocês vão utilizar muito, 90% de química vai ser isso, a última camada. Logicamente que vocês vão aprender a distribuir energia ao longo das camadas dos átomos, mas isso não é necessário aprender agora. Teria que ensinar diagrama de Linus-Pauling e levaria um tempo grande, né? Não vamos tocar nesse assunto agora, também vocês não vão precisar no momento. No ensino médio vão precisar sim. Bom, primeiro, o sódio, olha lá, eu tenho quantas camadas? Camada K, L e M, 3 camadas. Mais importante, na última, ele tem um elétron. O cloro, ele tem quantas camadas? K, L e M. O que eles querem? Querem estabilizar, eles querem ter 8 elétrons na última camada. O que acontece, gente? A natureza ela quer gastar menos energia possível. É muito mais fácil que o sódio ceda um elétron para o cloro ou o cloro ceda ao 7. Pessoal, vai ceder quem tem menos. Então, o que acontece? Esse elétron ele é cedido para o cloro, que vem para cá. Olha, se ele cedeu, ele fica com menos 1 aqui, menos. O sódio como mais. Vou colocar um aqui só para vocês verem que foi só um que foi cedido. Galera, lá no ensino médio também, vocês vão ver que quando perde um elétron, essa camada, ela deixa de existir. Logicamente que isso vai interferir nas forças de ligação aqui entre o núcleo e as camadas eletrônicas, mas isso nós não vamos tocar nesse assunto agora. Já o cloro, ele recebeu mais um elétron, ele estabilizou, ele fica tranquilo. Por isso que vocês vão, sempre que quando vocês virem, né, o cloreto de sódio, sal de cozinha, vocês vão ver dessa maneira, ó, Na+, Cl-. Vai ser comum ver assim. O que indica esse mais aqui, ó? Que ele é um cátion, mas que ele cedeu um elétron. O que significa esse menos aqui, ó? Significa que ele é um ânion. Por esse menos, é só que ele recebeu um elétron. Gente, olha, aqui eu mostrei a todas as camadas, mas o mais importante é saber que o sódio ele tem um elétron na última camada e que ele cede esse elétron para o cloro, formando o NaCl, o cloreto de sódio. Aproveitando o gancho aqui, eu quero mostrar uma coisa para vocês. Ó, NaCl. Sempre assim, ó, vocês vão ver ele com mais, pode ser mais um, menos um, tanto faz. Gente, como que eu formo o composto iônico? Eu pego esse número aqui, ó,
dos elétrons que perderam e receberam e cruzo. Então, faço o seguinte, esse 1 vem para cá e esse 1 vem para cá. Por que eu não estou colocando? Porque eu não preciso colocar. Não preciso colocar. Então, formou NaCl. Por quê? Porque é 1 e 1. Quando forem iguais, eu não preciso. Quando forem iguais, eu não preciso colocar. Quando forem iguais, eu não preciso colocar. E quando for 1, eu não preciso colocar. Seguindo. Olha aqui, olha. Nós temos o potássio. Quantos elétrons o potássio tem na última camada? Ele tem um elétron na última camada. Ah, professor, mas eu queria saber quantas camadas ele tem. Ele tem 4 camadas. O mais importante é que na última tem um elétron. E nós temos o oxigênio. Cadê minha caneta? Eu tenho oxigênio. Gente do céu, sumiu a caneta. O que aconteceu aqui? Voltou, pronto, tá aqui. O que acontece, gente? Eles têm, olha, o potássio então tem um elétron na última camada. Já o oxigênio, ele tem quantas camadas? Ele tem 2 camadas. O mais importante, aqui na última ele tem quantos elétrons? 6 elétrons na última camada. O que acontece, ó? O potássio vem e cede esse elétron para cá. Tudo bem? Cedeu um elétron. Pronto, esse aqui está estável, esse aqui estabilizou. Esse aqui agora está com 7, falta 1 ainda. Gente, só existe um potássio na natureza? Gente, existe uma quantidade muito, muito grande. Ué, ele pega um outro potássio e cede também um elétron da última camada para o oxigênio. O que acontece? Aí ele estabiliza. Olha, esse aqui está estável agora, esse aqui está estável. O que acontece? Quando que eu vou saber se precisa de 1 ou 2 elementos para formar o composto? Gente, o potássio não é K+, ele não tem um elétron na última camada. O oxigênio, se ele tem 6, para estabilizar ele precisa receber 2, então ele é menos 2. Lembra que eu disse? Para eu formar um composto, eu pego esse 2 e passo para cá. Esse 1 eu passo para cá. Preciso colocar 1? Não. Então eu formo o K2O. Olha, eu preciso de 2 potássios. Preciso de um oxigênio. Formou o composto. Olha aqui, ó. Primeiro, eu tenho um alumínio, que ele tem quantos elétrons na última camada? 3. Logo, a tendência a ele, até 3 elétrons, a tendência é perder, formam carga positiva. O oxigênio tem 6, a tendência é ele receber 2 para estabilizar. Entendeu? Eu quero ver que composto eu vou formar aqui. Esse 3, ele vem, eu cruzo ele, né? Ele vem para cá. Esse 2 eu cruzo, vem para cá, já que são diferentes. Ou, não é 3, não, é 2. 2, vem para cá. O que eu formei? O L2O3. Então eu preciso de 2 alumínios. Ó. Tá aqui, eu preciso de 2 alumínios. Ó. 2 alumínios tá aqui. Quantos oxigênios? 1, 2, 3. Como que acontece? O que é feito agora entre eles para se estabilizarem, gente? Esse aqui tem 6, precisa de 2. Esses 2 elétrons vêm para cá para o oxigênio. Estabilizou esse aqui. Faltava 1 ainda, ele ceder mais 1. Mas esse precisa de 2. Ele pega um outro alumínio, aí ele pega esses 2 aqui e manda para cá. Então, mandou para cá. Pronto, estabilizou esse aqui também. Bom, agora sobrou só mais 2. Pronto, gente. Isso aqui é um joguinho, tá vendo? Estabilizou esse aqui também. E formou quem? O Al2, 2 oxigênio, O3. Isso aqui é alumina. Agora, e se eu tivesse o MgO? Gente, isso aqui o pessoal nos exercícios informa. Mas se eu procurar na tabela periódica, eu vou ver que esse elemento aqui, ele tem quantos elétrons na última camada? 1, 2. E quantos elétrons o oxigênio tem? Nós acabamos de ver agora há pouco. Ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos só fazer aqui com X, só para a gente ver quem está cedendo. Olha, se ele tem 2, ele vai pegar esses 2 elétrons e vai ceder para cá. É muito mais fácil, muito mais rápido. Então o Mg, ele ficou com o quê? Ele perdeu mais 2. É um cátion. O oxigênio não recebeu esses 2 aqui? Recebeu. Então, se ele recebeu, ele ficou com menos 2. Professor, eu vou cruzar. Pode cruzar. Tranquilo. Aqui ficaria 2, 2. Mas quando forem iguais, eu vou fazer esse cruzamento? Não, gente. Por quê? Porque eu preciso só de um elemento de cada um para formar quem? O óxido de magnésio. Tudo bem? Bom, eu aproveitei o gancho ali para falar do íon fórmula, né? Olha só, a fórmula de uma substância é formada por ligação iônica, que é formada, né, por ligação iônica, é denominado íon fórmula. É construída a partir do cruzamento das cargas do metal e do ametal. Metal cede cargas, ametal recebe. Então esse aqui cede, esse aqui recebe.
nesse cruzamento, a carga de um transforma-se em índice atômico do outro, que é a quantidade, né, de átomos do outro. Nós demos já exemplo aqui, né, do alumínio e do oxigênio, que forma o L2O3. Gente, é sempre assim, ó, o Al, a última camada, quantos eles têm? O oxigênio. O composto ele forma aqui para mim? Esse aqui vem para cá, esse aqui vem aqui para baixo, e esse aqui vem para cá, a L2O3. Então formou o composto alumínio, óxido de alumínio. Gente, sempre o positivo vem na frente, sempre o positivo vem na frente e o negativo vem depois. Uma outra coisa, todo elemento químico eu posso estar marcando errado em função de estar falando e fazendo ao mesmo tempo. Porém, sempre a primeira letra é maiúscula e a segunda é minúscula. Sempre a primeira é maiúscula e a segunda é minúscula. Ah, mas tem o boro que é um só, então ele é maiúscula, tá ok? Sempre assim. Próximo. Bom, nós vimos as ligações iônicas. Mas é só esse tipo de ligação que existe? Não, existe ligação covalente. O que acontece? A ligação covalente é ligação molecular. São ligações químicas em que há o compartilhamento. Então, ligações covalentes há o compartilhamento de elétrons. Exemplos. Se eu tenho cloro, e se eu tenho o cloro. Se eu tenho o cloro. O que acontece? Quantos elétrons eu tenho na última camada? Gente, nós já vimos que ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Nós já vimos que é 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gente, 7 elétrons de um lado, 7 elétrons do outro. Gente, o que pode acontecer aqui? Ou melhor, o que acontece para que eles busquem a ligação, busquem se estabilizar? Gente, se ele fizer o compartilhamento apenas de um elétron da última camada, olha, ele está compartilhando, pronto, os dois agora estão com 8 elétrons na última camada. Uma outra coisinha só, quando vocês virem assim, ó, o que esse tracinho indica? Indica o compartilhamento de um par de elétrons. Então, por isso que vocês podem encontrar o oxigênio assim. Professor, por que o oxigênio é assim? Porque ele está compartilhando dois pares de elétrons. Vamos ver o nitrogênio. Ó, nitrogênio. Eles têm quantos elétrons na última camada? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ambos têm 5. Gente, o que acontece? Eles compartilham 3 pares de elétrons. Então, o nitrogênio, vocês verão assim, ó. Ok? Olha só. Aqui há o compartilhamento de 3 pares de elétrons. Então, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais 2, 8, mais 2, 8. Os dois estão estáveis. Ligação covalente. O que eu havia falado, o oxigênio, ele tem 6 elétrons de uma camada, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O que acontece para estabilizarem? Eles compartilham 2 elétrons da camada de valência. Por isso que o normal não, vocês podem encontrar dessa maneira. O que significa isso aqui mesmo? Compartilhamento de pares de elétrons. Nós temos 2 pares de elétrons aqui. Bom, fórmula eletrônica, quando você vê os elétrons, olha lá, sempre na última camada que ocorre a interação, que ocorre a ligação. Olha aqui como está sendo mostrado. Fórmula estrutural, cloro. O que esse tracinho significa mesmo? Compartilhamento de um par de elétrons. O oxigênio, o que esses tracinhos indicam mesmo? Compartilhamento de 2 pares de elétrons. No caso do nitrogênio, o que indica esses 3 pauzinhos aqui, pessoal? Esses 3 tracinhos indicam o compartilhamento de 3 pares de elétrons. E o gás hidrogênio. Gente, o que acontece? É só uma coisinha. Quando a gente fala assim, porque olha, nós temos o H2O. H2O. Então nós temos o oxigênio. Quantos elétrons tem na última camada mesmo? Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O que acontece? Eu tenho o hidrogênio. Ele tem apenas uma camada e um elétron. Ele precisa de 2 para estabilizar. Precisa de mais um estabilizar ele. E esse aqui precisa de 8, precisa de 2. O que acontece? Com o hidrogênio, ele faz o compartilhamento. E com esse aqui faz o compartilhamento. Olha lá, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Estabilizou. Vocês vão ver então a ligação de oxigênio da água assim. Deixa eu corrigir aqui, né? H. No ensino médio, na verdade, vocês virão o seguinte, ó, que é assim essa ligação. Por quê? Aí vocês vão estar vendo o que acontece com as cargas elétricas. Vocês vão ver
vão vir dessa maneira aqui, ó. Beleza? Mas aí vocês vão ver lá no ensino médio, sem problema. Gente, um exercício para a gente agora é encontrar a resposta correta. Dos compostos abaixo, qual não realiza ligação iônica? Gente, NaCl, nós vimos NaCl. Última camada, um elétron, fica positivo. Última camada, 7, precisa de um para estabilizar. Então a ligação é iônica. MgCl2, essa aqui já diz tudo, ó. MgCl. MgCl2, eu preciso de quantos cloros mesmo? 2 cloros. Aqui eu tenho quantos elétrons na última camada? 2. Aqui eu tenho quantos? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O de baixo. O de baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gente, esse aqui precisa de um para estabilizar. Pega um elétron, manda para cá. O Mg manda um aqui para baixo. Professor, então quer dizer que o Mg é mais 2 e o Cl é menos 1. É isso mesmo. Ah, então na ligação iônica, o que eu faço? Eu pego esse 2, passo para cá. Pego esse 1, passo para cá e não preciso marcar. Qual elemento fica mesmo? MgCl2. De vez em quando vocês podem encontrar assim que é a mesma coisa. Mas é MgCl2, que é uma ligação iônica. O CaO. O Ca tem quantos elétrons de uma camada? 1, 2. O oxigênio, nós já vimos lá atrás que eles têm quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gente, aqui tem 6 e aqui tem 2 para estabilizar. Eu pego esses 2 e mando para onde? Para cá. Opa, aqui estabilizou com 8 e aqui também perdeu essa última camada e estabilizou com 8 também. Então também é uma ligação iônica. Vamos no caso de Na2O. Na2O. Ah, só voltando aqui um pouquinho, né? Então quer dizer que o cálcio é mais 2, o oxigênio é menos 2. Porque o que acontece? Aí eu vou cruzar, colocar 2 aqui e 2 aqui, mas eles são iguais, ou seja, se são iguais, eu preciso da mesma quantidade de elemento, então eu coloco CaO. Por isso que está como CaO. O Na2O, mesma coisa. Um espacinho aqui. O Na2O, eu tenho o Na e tenho o oxigênio. O Na ele tem um elétron na última camada. O oxigênio tem 6. Eu cedo esse elétron para cá. Estabilizou esse aqui, pronto. Mas esse aqui agora ficou com 7. Ficou com 7. Eu preciso de mais um sódio, cedo para cá, aí sim fica com 8, está estável. Por isso que vocês vão encontrar assim, ó. Na mais, ó, 2 menos. Gente, como que fica então? Pego esse mando para cá, ficou Na2O. Aqui, olha, viria um para cá, que eu não vou colocar, porque não precisa. Então fica com Na2O, que é esse elemento aqui. E o HCl, gente? Olha só. Eu tenho hidrogênio. Temos hidrogênio. Mania de falar tenho, não tenho nada, gente. Nós temos. É o seguinte, ó. Nós temos o cloro, que tem quantos elétrons na última camada, gente? Vocês lembram? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok? E temos o hidrogênio, que tem um elétron na última camada. Gente, o hidrogênio só tem uma camada. Não tem como ele perder essa camada. Mas para estabilizar, ele precisa de 2 aqui. Então ele precisa de mais um. E esse aqui, o cloro, para estabilizar, ele precisa de mais um aqui. Poxa, como que faz então? Vamos compartilhar. Se compartilhou, formou quem? O HCl. Esse tracinho indica o quê? Compartilhamento de elétrons. Então a única ligação aqui que não é ligação iônica é o HCl. Ó, esse aqui é um outro exercício que nós vamos resolver agora, que é da ITEC, ó, uma questão 8. Acho que foi desse último ano agora, se não me falha a memória. Olha, uma das rotas da produção de óxido de propileno leva à formação do subproduto cloreto de cálcio, um composto iônico em que seus íons, olha, ele está falando íons, esse aqui é um cátion, esse aqui é o ânion, mas ele já está dando, tá vendo? Cl-1, olha, colocou dessa maneira. Encontram-se dissolvidos na água, como descrito na questão 7. Não coloquei a questão 7 descrevendo o que era. Assinale a alternativa que apresenta corretamente a fórmula desse composto. Gente, o que eu faço? Mando esse 2 para cá, esse 1 para cá que eu não preciso colocar. Que composto que ficou? CaCl2, cloreto de cálcio. Onde que eu tenho cloreto de cálcio? CaCl2, CaCl2. Olha, não, nada a ver, olha lá, e nada a ver. Esse é o composto correto.
Bom, e agora vamos estar falando aí da ligação metálica. Ligação metálica, ligação entre metais. Nesse caso, vocês encontram as ligações metálicas e encontram também as ligas metálicas, tá? Gente, teoria eletrônica, também denominada teoria do mar de elétrons. A teoria da nuvem eletrônica determina o fluxo de elétrons. Então, está falando agora da teoria do mar de elétrons ou teoria da nuvem eletrônica. Nas ligações metálicas, ocorre a liberação de elétrons que formam cátions, íons de carga positiva, e são chamados de elétrons livres. Gente, nós estamos trabalhando aqui com cátions e metais. Ah, professor, dá um exemplo aí. Tá, se eu tenho sódio e sódio, uma ligação entre metais. A tendência deles não é perder esse elétron da última camada? A tendência é perder um elétron. Ok? O alumínio. O alumínio, se eu estiver juntando alumínio com alumínio, gente, eles têm quantos elétrons na última camada? 3. A tendência é eles perderem esses elétrons. Vamos combinar com eles mesmos? Não, gente, mesma carga, eles acabam não se atraindo. Mas o que acontece? A ligação metálica é a ligação que ocorre entre metais. Ligação metálica, nome sugestivo. Ocorre a liberação parcial dos elétrons mais externos da camada de valência, com a consequente formação de cátions, ok? Que formam íons positivos imersos numa nuvem de elétrons. O que acontece? Olha, então eu tenho aqui o elemento químico, o alumínio, ele perde aqueles elétrons da última camada, tá? Mas o que acontece? Eles perderam esse compositivo e os elétrons ficam formando aqui, ó, um mar de elétrons. Gente, ele tem direção, ele tem sentido? Não. Ele fica como se fosse um mar revolto de elétrons, ok? Essa é a ligação metálica. O que você tem que gravar então? Que ligação metálica? Que uma ligação que ocorre entre metais com metais, ok? Onde ocorre a liberação parcial dos elétrons mais externos, com a consequente formação de cátions que formam íons positivos em uma nuvem de elétrons. Ou seja, você tem cátions imersos numa nuvem de elétrons. Isso que nós temos que gravar. Tudo bem? Uma coisa só, né? Comparando aqui os três tipos de ligação. A ligação iônica, como que acontece? Eles têm cargas positivas e negativas presas num reticulado cristalino. Ou seja, aqui, olha, um perde para o outro. No caso aqui, né, o cloro perde para o sódio, as cargas, ocorre a troca, né, ocorre um cede e um recebe, mas eles ficam presos no reticulado e ele é extremamente quebradiço, a ligação é bastante forte, tá? Eles não conduzem corrente elétrica no estado sólido, são pouco maleáveis, são quebradiços, mas eles conduzem corrente quando aquecidos ou em solução. Então, quando estiverem em solução, dissolvidos ou quando estiverem fundidos, eles conduzem corrente. Ligação covalente. Núcleos e elétrons intimamente ligados. Não há separação de cargas. Nesse caso, não há formação de cátions e ânions. Não há separação. Por que eu estou fazendo isso? Tem algumas implicações que eu não quero falar agora, ok? Não conduzem corrente elétrica em nenhuma circunstância. Então, eles não são condutores de corrente. Já os metálicos são cargas positivas e negativas relativamente livres. Cátions imersos no mar de cargas negativas, ok? São bons condutores de corrente elétrica. Gente, os metais são bons condutores de calor, de corrente elétrica. E são bastante maleáveis. O metal você dobra, você estica. Tudo bem? Bom, então para nós treinarmos aqui, ó, faça a correspondência entre as frases da coluna 1 com a coluna 2. Vamos lá. Vejam só. Ligação entre átomos de sódio. Gente, sódio tem um elétron de uma camada. Vai ter uma ligação entre sódio e sódio, entre metais. Então, uma ligação metálica. Primeira resolvida. Ligação entre átomos de cloro. Eles têm quantos elétrons na última camada mesmo? Vocês lembram? 7. Então, 7. Então, se eles têm 7, falta um para que seja formado o composto. Então, eu tenho o quê? O compartilhamento de um par de elétrons. Então, dá uma olhada. Eu tenho ligação covalente simples. Ligação covalente, compartilhamento de elétrons simples. Uma única ligação, um único compartilhamento de um par de elétrons. Então, aqui é a letra B. Letra C. Entre átomos de oxigênio. Nós vimos lá, gente, eles têm 6 elétrons na última camada. O que acontece? Eles compartilham 2 pares de elétrons. Lembram? Nós vimos lá. Então, nós temos aqui, ó, ligação covalente dupla. 2 pares de elétrons sendo combinados.
Nitrogênio, nós também vimos lá que eles têm 5 elétrons na última camada. Então, eles compartilham quantos elétrons? 3. Ligação covalente tripla. Então, esse aqui é a letra D. E a letra E, o NaCl. Nós já vimos que o Na e o Cl. O Na tem um elétron na última camada e o Cl tem 7. Esse aqui cede um para lá, estabiliza. Nós temos então o que? A ligação, onde há um cede e um recebe, a ligação iônica. Não, esse aqui já foi, não precisamos ver, que nós já vimos. Vamos lá então. Bom, então aqui pessoal, nós estamos finalizando a aula. Pessoal, tudo que tiverem de dúvida, virem algum exercício que não entenderam, manda, eu preparo um vídeo. Aliás, eu preciso fazer muitos vídeos que eu nunca gravei na minha vida. Eu tenho uma dificuldade em falar, me expressar. Me desculpe alguns erros aí, mas eu vou me aprimorar, garanto a vocês. Tendo dúvida, manda no Classroom. Eu faço um videozinho que é bom para eu treinar inclusive e mando para vocês, tudo bem? Estou pegando alguns exercícios que caíram em provas da ITEC para vocês verem como que se cobra isso. Na próxima aula, nós vamos ver o seguinte, funções químicas. Vamos ver o que é um ácido, o que são sais e o que são bases e o que são óxidos. Isso tudo na próxima aula. Gente, o vídeo fica longo por quê? Porque é muita coisa para eu mostrar para vocês. Mas eu não tenho todo o tempo do mundo, já que estou fazendo aula gravada. Mas qualquer dúvida, pessoal, por favor, mandem os questionamentos para eu poder responder. Por enquanto, um forte abraço e que Deus abençoe todos nós. Bye, bye.